nessa inovação que tem chegado aí de 3 anos para cá, vamos dizer assim, que é onde, de certa forma, ficou popularizado a inteligência artificial, Exato. a gente está vendo que ela também está causando transformações em Sim. diversas áreas, reformulando processos, redefinindo funções profissionais. Provavelmente nós vamos ver nos próximos anos trabalhos que vão deixar de existir, porque a inteligência artificial ela vai acabar assumindo isso. Então, nesse cenário, quais são as principais mudanças que a inteligência artificial está trazendo para o mercado nos últimos anos? E quais setores que você acredita que serão mais impactados por essa revolução tecnológica? Excelente. Gostaria de fazer um paralelo para responder essa pergunta com o Schumpeter, que é um economista que ele tem uma teoria de evolução da tecnologia que em ciclos de alguns anos você tem aí uma revolução praticamente completa, né, na área de tecnologia. E para nós e para você que está nos assistindo, vai ser muito fácil fazer essa analogia, porque na época dos anos 2000, nós tivemos uma tal de internet que aconteceu a mesma Sim. coisa, ou muito semelhante com o que está acontecendo com inteligência artificial generativa. Então, tinha uma população de trabalhadores que olhava para a internet e tinha medo. A internet vai roubar o meu emprego. A gente escutou muito isso na época da faculdade. Falava, nossa, nós entramos na época certa, no curso certo, que nós da computação estaremos empregados. Mas será que a internet, de fato, tirou o emprego de muita gente? A gente pode discutir depois, né? Podemos ler os comentários que virão por aí. Mas na prática, olhando hoje, né? 25 anos praticamente depois desse boom. Eu estou usando os anos 2000 como um marco ali, mas a internet ela começou, né, bem antes na vida profissional. Mas em 2000, todo mundo praticamente já estava usando a rede para trabalhar, a grande maioria dos empregos. E hoje a gente chega no menor índice de desemprego já documentado, né, da história recente, vamos dizer assim. Então, olhando para trás, a partir de hoje, eu entendo que a internet ela promoveu mais emprego. Óbvio que a gente teve que sair da nossa zona de conforto. Sim, sim. A gente deve se lembrar da época, né, a gente está falando dos nossos avós aqui, de pendurar lá, fez o curso, né, e pendurava o diploma na parede e a partir dali só trabalhava. Hoje, na nossa área, não é mais assim. Cada 3 meses, cada 6 meses, a gente tem que aprender alguma coisa nova. Tem uma nova tecnologia e agora chegou a vez da inteligência artificial. Então, o grande paralelo entre os dois é que a internet foi um viabilizador de conectividade. Então, hoje a gente está praticamente a um clique de qualquer informação mundo afora. E a inteligência artificial ela está te dando o que a gente está chamando de expansão de memória ou expansão de consciência. Você consegue discutir sobre qualquer tema com eu vou chamar de pseudo-especialista, tá? A gente explora um pouco mais isso para frente. Então, acho que não. Assim, resumindo, a inteligência artificial ela vai gerar muita oportunidade. Agora, claro, quem está trabalhando como um robô, provavelmente um robô vai fazer o trabalho dele. Então, onde é que está a nossa, vamos dizer assim, características do ser humano que o robô não faz? Então, tem O que eu muito estou isso. entendendo a inteligência artificial ela vai substituir alguns empregos, mas também vai criar novos empregos. Exato. Como foi a geração da internet. Na internet, é isso. É interessante quem trabalha com TI. Eu trabalho com TI há 23 anos. É uma dificuldade tremenda de explicar para a geração mais antiga o que eu faço. Porque não adianta, entende? Vai falar assim, o que você trabalha? Eu trabalho com mainframe. O cara para assim, mas O que é que é isso daí? mainframe, exato. E aí você explicar que tem integração com suporte lá no Japão, na Ásia, e aqui até hoje as pessoas não entendem, então a inteligência artificial também vai complicar explicar isso ou vai ajudar, né? Porque agora a pessoa vai perguntar no chat GPT lá. Como é que eu explico, né, para o meu pai, para minha mãe, Exatamente. sobre tal, né, trabalho de uma forma simples, né? Legal. Exato. Agora, diante dessas previsões que muitas profissões podem desaparecer por causa da automação, foi interessante que eu vi uma entrevista do Bill Gates, acho que foi essa semana, e ele falou que nos próximos 10 anos a tendência é que a inteligência artificial substitua também alguns médicos. Sim. Então, assim, como é que profissionais das mais diversas áreas podem se preparar para essa transformação? E quais oportunidades que estão surgindo com a inteligência artificial? Legal. Eu acho que esse medo de perder emprego, ele sempre fica inerente a novas tecnologias.
Então eu fico imaginando, né, o mecânico. Eu sei que alguns, né, dos nossos amigos em comum gostam aí de carro, moto, enfim. Então você tem lá né, o motor a carburação, por exemplo, de repente passa a ser injeção eletrônica. O que aconteceu com o mecânico que não trabalhava, né, não se atualizou? Ele vai perder talvez oportunidades no mercado. Ele fica restrito a quem ainda tem um carro carburado. E agora tem uma invasão de carros elétricos. E aí, como é que fica? Imagina o tanto de eletrônica, né, embarcada que tem nesses automóveis. Um mecânico convencional, se ele não estudar muito, ele já não sabe mais arrumar um carro elétrico, né? São outros equipamentos, outras ferramentas. Então, a inteligência artificial ela entra na mesma linha de raciocínio. Agora, para pensar, a última vez que você comprou um eletrônico numa loja física, o quanto você estudou e se preparou antes para fazer uma prova, né, com o vendedor. Eu sinceramente, eu me compadeço aí dos vendedores de lojas de departamento, porque eles são quase que hostilizados pelos clientes hoje em dia, porque o cliente chega muito bem preparado e quer saber um detalhe que ele não entendeu em algo que ele ficou pesquisando muito tempo na internet. É muito diferente. Antigamente você chegava numa loja e falava, viu, qual é a melhor televisão, qual é a última tecnologia? E o vendedor, né, explicava tudo aquela coisa. Então, a inteligência artificial ela está te dando informações básicas. E tem um estudo, Daniel, que foi publicado por Harvard em 23, que ele mostra os profissionais avaliados abaixo da média de performance contra profissionais que são os top, né, de avaliação de desempenho. E eles colocaram inteligência artificial para esse grupo de pessoas, eles trabalhavam com vendas. O que aconteceu no final do experimento? Quem era abaixo da média, ou era considerado ruim, deveria ser talvez desligado da empresa, eles melhoraram 43% a produtividade deles. Os profissionais que já eram, né, os top performer ali, que já performavam muito bem, eles melhoraram entre 13% e 16%, por exemplo. Então, o que aconteceu no final do dia? A inteligência artificial colocou quem não tinha muita capacidade no mesmo nível de competitividade de quem já estava extremamente capacitado. Então, se eu olhar do ponto de vista de será que eu vou perder o meu emprego, eu acredito que se eu não aprender a usar a inteligência artificial, eu perco o meu emprego por quem aprender a usar a inteligência artificial. E aí entra o médico da entrevista do Bill Gates. Tem muito médico que, infelizmente, parou de estudar. Sim. E como é um conteúdo extremamente especializado, mesmo que ele parou de estudar, o corpo humano continua com as mesmas características, né, até que aconteça alguma coisa diferente. Mas, naturalmente, o que ele estudou há 20 anos atrás praticamente continua valendo sobre o corpo humano. O que talvez mudou é fármaco, novos componentes, novos remédios. Então, isso ele deveria talvez estudar. Sim. A gente nunca perguntou, né, para o nosso médico qual a diferença do paracetamol e da Novalgina. Tem diferenças e tem uma linha de defesa muito grande das duas. Inclusive ideológica, que chega um ponto que você fala, acho que eu não vou mais tomar o A, eu vou tomar o B. Tem países que o paracetamol é proibido, inclusive. Exatamente. Né? Então, assim... E aí como é que fica esse médico que não se atualizou, que não estudou? A inteligência artificial vai responder muito melhor do que um médico que não estudou. Então, até a sociedade como um todo, ela passa a adotar um padrão comportamental à medida que isso vai ganhando credibilidade. Até se você olhar para as crenças outras, né, que existem por aí, a partir do momento que alguém fala alguma coisa e você vê e deu certo, você começa a acreditar que aquilo é bom. Sim. E a inteligência artificial, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, porque para o raso ela vai fazer muita diferença. Mas para quem conhece, ela vai fazer ainda muita coisa reprovável, vou usar esse termo. Porque, vamos aprofundar, tem próximas perguntas. Legal.